O casamento é mais do que um ritual social ou uma fotografia emoldurada no canto da sala. Ele é um pacto de coragem. Dois seres que, sabendo das marés imprevisíveis do tempo, ainda assim escolhem remar na mesma direção. Há algo de profundamente humano e luminoso nesse gesto. A decisão de caminhar juntos, mesmo quando o caminho exige paciência, reinvenção e entrega. Num mundo tão rápido, tão volátil, tão cheio de amores descartáveis, o casamento surge como uma resistência poética. Uma declaração de que vale a pena investir no que perdura, no que se constrói com mãos firmes e corações atentos. Ele é promessa e projeto, é barco e ancoradouro, é sopro e raiz. E quando bem cuidado, transforma a vida numa dança contínua, onde cada passo é aprendizado e cada toque reacende o brilho de escolher, dia após dia, a mesma pessoa. Audiolivro O Silva. Nome verdadeiro Ariel, Leão de Deus. Dedicado a um anjo maravilhoso na vida real, Sônia Maria Pascoal, depois Stutzer. A história de um misterioso rapaz que chegou a Londrina, Paraná. Quem é ele? De onde veio? O que fazia? Para onde vai? Vamos ouvir e acompanhar esta história para decifrar tais mistérios. Coloque fones de ouvido para uma imersão mais profunda e emocionante. E boa audição. Casamento de Altair e Aline. O amanhecer daquele dia parecia carregar um brilho diferente, como se o céu inteiro soubesse que Altair e Aline estavam prestes a unir suas vidas. Mas, no quarto simples do hotel, a noiva era um furacão silencioso. Aline se encontrava à beira de um colapso, o coração galopando no peito, mesmo cercada pela mãe e pelas irmãs, que haviam chegado na véspera para envolvê-la numa redoma de carinho. Enquanto vestia o próprio destino, Aline pensava na estrada que percorrera até ali. Aquele sonho de menina, ser enfermeira, parecia algo distante, humilde, quase impossível. Achava que passaria a vida dobrando plantões, obedecendo prescrições rabiscadas em fichas, vivendo com o salário curto e as esperanças apertadas. Nunca imaginou que a vida lhe guardasse algo tão grandioso. E num misto de incredulidade e gratidão, as lágrimas se derramavam sem pedir licença. A irmã mais velha, tentando quebrar o clima tenso, aproximou-se com aquele tom leve, mas cheio de amor antigo. Mana, olha esse rosto. Tu vai aparecer na igreja desse jeito? Disse rindo baixinho. E depois a envolveu num abraço que vinha lá da infância, daqueles que costuravam almas partidas. Passou os dedos pelos cabelos de Aline e murmurou, como quem ora: Você sempre foi luz entre nós, uma filha e uma irmã abençoada. E Deus nunca deixaria tua bondade passar despercebida. Hoje você vai casar com um homem bom, de coração íntegro, que te respeita, que te escolheu todos os dias. Mamãe e papai não se orgulham por ele ser médico, mas por ele ser humano, decente, verdadeiro. O teu caminho está traçado, minha flor. E você merece tudo de belo que a vida ainda vai te dar. Aline levantou o rosto, os olhos ainda marejados. As irmãs se abraçaram tão forte que parecia que uma alma atravessava a outra, como se aquele instante fosse feito para durar pela eternidade. Há abraços, afinal, que não são para o corpo, são para a alma. Do outro lado da cidade, Altair era pura vertigem. O noivo sentia como se estivesse caminhando sobre nuvens, mas nuvens que tremiam sob seus pés. O peso da própria história pesava-lhe nos ombros. A infância difícil, a luta, as noites insones na faculdade, os medos escondidos nos bolsos do jaleco. E agora ali estava ele, prestes a casar com a mulher que transformara seu mar, seu cansaço em esperança. Tinha ensaiado dentro do peito a frase que diria não só a ela, mas ao mundo inteiro, depois do sim. Se eu pudesse viver minha vida de novo, seria só para te encontrar mais cedo.
e te amar por mais tempo. Não te prometo um final feliz, porque eu não quero que tenha fim. Os amigos do hospital, sabendo das origens humildes do casal, combinaram algo inusitado. Nada de ternos, nada de luxo. Vestiriam jalecos. Entrariam todos como iguais, como irmãos de profissão e de coração. Ali não haveria títulos, apenas humanidade moldada pelas mãos do oleiro divino. Enquanto isso, Altair recusava cada bebida oferecida para aliviar o nervosismo. Mas ninguém deixou de notar. As mãos dele tremiam. A gravata parecia apertar mais do que deveria. Várias vezes ele levava a mão ao colarinho, tentando soltar o ar que lhe fugia do pulmão. Os padres tentavam acalmá-lo, com palavras doces, quase paternalistas. Mas nada parecia funcionar, até que o santuário começou a abrir suas portas lentamente, como se o próprio templo desejasse anunciar a chegada dela. E então Aline surgiu. Caminhava devagar, o buquê tremendo tanto quanto suas mãos, como se cada passo fosse um mergulho no desconhecido e, ao mesmo tempo, um voo. Era puro amor, puro medo, pura verdade. E assim ficou claro diante de todos. O amor, quando é amor de verdade, faz até da alma mais firme uma criança indefesa, entregue à beleza de sentir demais. Os padres celebrantes, já com o coração acelerado pela pompa inesperada, foram surpreendidos uma segunda vez quando reconheceram quem caminhava atrás da noiva. Eram coroinhas, mas não quaisquer coroinhas. Eram os mesmos jovens que haviam servido missas importantes em dioceses diferentes, agora reunidos como num chamado silencioso do céu. Vinham logo atrás de Aline, guiada pelo braço firme e comovido do pai, balançando um turíbulo de onde subia uma fumaça suave e profunda, um incenso reservado para celebrações grandiosas. Quando chegaram ao altar, cada coroinha se posicionou ao lado do padre de sua própria diocese, como se aquele casamento fosse uma espécie de reencontro espiritual. Ao reconhecerem as autoridades religiosas, instintivamente tentaram se ajoelhar, gesto de submissão e respeito que lhes parecia natural. Mas os padres, ambos ao mesmo tempo, inclinaram-se discretamente e pediram quase num sussurro: "Não façam isso. Hoje vocês são os representantes de Deus aqui. Fiquem de pé. Façam o que sempre fazem nas grandes celebrações. Este casamento, para nós, é o mais importante que já conduzimos." Algo mudou no ar naquele instante. A comunidade presente, gente simples, parentes vindos de longe, amigos de fé e luta, sentiu uma onda de emoção atravessar o santuário. Muitos juraram depois que foi um anjo que tocou aquele ambiente. Uma alegria pura, quase infantil, tomou conta dos corações. O casamento já não era apenas um rito, era um encontro divino. Quando chegou a hora dos votos, o nervosismo tornou-se quase palpável. Era difícil até respirar. Os presentes sabiam, ali havia verdade. Ali havia entrega. Com as mãos tremendo, Altair segurou a aliança. Respirou fundo. E diante de Deus e de todos, falou num tom firme, ainda que embargado: "Esta aliança, símbolo eterno de união e de força entre povos, nações e raças, é meu reconhecimento de ligação contigo. Não só de corpo, mas de alma. Hoje minha vida te pertence. E prometo diante de Deus e dos homens, sua perfeita criação, seu Santo Espírito, que buscarei sempre a tua felicidade, porque a minha será te ver feliz." Com o coração à beira do transbordamento, beijou as mãos de Aline. E ela viu, naquele gesto simples e absoluto, que aquele era o homem com quem sempre sonhara. O homem que caminharia ao seu lado para onde fosse. O homem que já era parte dela. Como estava escrito desde o Gênesis. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então chegou a vez dela. Aline respirou, não só o ar, mas a vida nova que nascia, e declarou: "Sinto que sempre fui tua. E agora, unidos pela lei dos homens e de Deus, prometo, de livre e espontânea vontade, dedicar minha vida a te fazer feliz em todos os momentos. Porque a minha felicidade será ver a tua. Todos os dias, ao voltar para o nosso lar, depois de um dia de trabalho, quero sentir a alegria de saber que você me espera. Receberei com gratidão os filhos que o Altíssimo nos confiar.
e prometo amá-los como eu te amo. Houve um silêncio cheio de calor. Pessoas enxugavam discretamente lágrimas teimosas. Foi então que, para aliviar o peso sagrado daquele instante, Aline ousou arrancar risos. E mesmo que eu fique gorda, cheia de estrias por gerar nossos filhos, às vezes ranzinza ou emburrada, saiba que meu amor será sempre o mesmo. Mulher é assim mesmo. Tenho mãe e irmãs casadas e sei bem que o amor entre marido e mulher se renova todo dia. O santuário explodiu em sorrisos, como se um raio de sol tivesse rompido as nuvens. E naquele instante, naquele exato instante, todos souberam que assistiam a algo que não se repetiria jamais. Um casamento tocado não apenas por mãos humanas, mas pelo próprio sopro divino. I walked 1,000 roads to find your light. Through storms and shadows, you were my sight. Dom Geraldo Fernandes, tomado por uma emoção que quase lhe faltava ao peito, inclinou-se discretamente para um dos celebrantes e lhe sussurrou algo que só o coração dos dois ouviu. O outro padre assentiu com gravidade. E então, como se uma força antiga atravessasse o altar, os 4 religiosos estenderam as mãos sobre as cabeças inclinadas dos noivos. O santuário inteiro prendeu a respiração. E com a unissonância que só acontece quando o céu decide descer à terra, eles proclamaram, 4 vezes, como 4 colunas de bênção, a palavra ensinada pelo Altíssimo a Moisés, ecoando pelas paredes como um canto eterno. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Um juramento do próprio divino. Dom Geraldo, a mais alta autoridade eclesiástica presente, ergueu então a voz com solenidade quase paternal. Que Deus Todo-Poderoso receba vossos votos hoje proferidos de livre coração. Que esta união, o vosso lar e vossos futuros filhos sejam para sempre abençoados. Fez uma pequena pausa e então, numa ousadia carinhosa, piscou para os noivos. Agora o noivo pode beijar a noiva, mas sem exagero, porque nós religiosos também somos homens de carne. A igreja inteira sorriu. E Altair, sempre fiel aos seus princípios e respeito, ergueu com ternura o véu da mulher que agora era sua esposa. Não buscou a boca dela, buscou a fronte. Depois cada lado do rosto, um gesto reverente, quase litúrgico, antes de envolvê-la num abraço que dizia tudo aquilo que as palavras jamais alcançam. Beijos demorados, sabiam. Pertenciam ao íntimo dos dois, ao canto sagrado reservado para eles. Os pais, ali ao lado, observavam em silêncio. Mesmo na simplicidade de vida, entenderam que o amor, aquele amor, era da espécie que não se desfaz. Não era paixão momentânea. Era uma obra cuidadosamente moldada por mãos celestiais. Naquele instante, tinham certeza. Um anjo os havia unido em namoro. E o próprio Senhor os unia agora para toda a vida. In your arms I'll stay. Through the highs, through the lows, we'll never let go. Forever. Entre os vivas aos noivos, que ecoavam pelo salão como sinos felizes, os celebrantes pediram que todos se dessem as mãos. E numa só voz, forte e emocionada, rezaram o Pai Nosso pelos recém-casados. Ao lembrarem que o primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento, a pedido de Maria, encerraram com uma Ave Maria que deixou muitos sem disfarçar as lágrimas. Forever starts today. A festa prometia ser simples, mas o destino tinha preparado uma surpresa silenciosa. Um canto do salão fora arrumado para que os presentes pudessem deixar seus presentes, já que os noivos viajariam em lua de mel. Entre caixas vistosas, laços e envelopes coloridos, havia um grande envelope creme, adornado com letras góticas que pareciam dançar sob a luz. Aos noivos, da família Figueira Mendes. Aparentemente vazio, profundamente intrigante. Quem era aquela família? Por que apenas um envelope? Por que o cuidado caligráfico quase cerimonial?
Apenas 3 pessoas entre todos os convidados conheciam a resposta. Quem o enviara? O diretor-geral do hospital universitário e o decano Raul. E ambos, ao verem o envelope repousando ali, trocaram um olhar carregado de pressentimento. Sabiam que aquilo não era apenas um agradecimento pela dedicação de Altair a uma paciente. Havia algo mais, algo que mudaria a vida dos noivos. A recepção foi calorosa, vibrante, cheia de abraços e fotografias que pareciam capturar a própria alegria do tempo. O buffet surpreendeu os noivos. Impecável, grandioso, absolutamente fora de suas expectativas. Só depois descobriram a verdade. Todos os amigos do hospital, do diretor ao mais humilde auxiliar de limpeza, haviam se unido para organizar a festa. Queriam honrar aquele casal doce, trabalhador, generoso. Queriam presenteá-los com uma memória que jamais esqueceriam. Quando entraram no salão, sem sequer imaginar que existia uma recepção, foram recebidos por uma chuva de arroz e uma explosão de felicitações. Só então compreenderam o plano cuidadosamente arquitetado. A tal conversa na sacristia, com padres e até bispos, não passava de um ardil santo. Servira para distrair os noivos enquanto todos se dirigiam à festa, sem que eles percebessem. Nos convites, discretamente, constava apenas: os noivos se despedem na igreja. Altair e Aline haviam decidido que não fariam festa. Economizariam para pagar as prestações do apartamento simples, porém de extremo bom gosto, que haviam acabado de comprar e mobiliar. Iriam, no máximo, preparar um almoço íntimo para os pais ao voltarem da viagem. Mas Deus às vezes teima em surpreender até os mais prudentes. E naquela tarde, entre lágrimas, risos e o amor de uma comunidade inteira, os noivos perceberam que estavam vivendo algo maior do que imaginavam. Algo guiado pelo céu, algo tecido por graça, algo eternamente deles. Quando os noivos atravessaram as portas do salão e foram recebidos com um coro vibrante de viva aos noivos, amor para sempre, algo dentro deles se rompeu. As lágrimas vieram instantâneas, torrenciais, impossíveis de conter. Era muita generosidade, muita ternura. Muita gente reunida para celebrar o amor de 2 jovens simples que jamais imaginaram tamanho gesto. Sentiam-se pequenos, mas imensamente amados, e aquilo os marcaria por toda a vida. Com os olhos ainda marejados, prometeram-se ali mesmo, entre vibrações e abraços, que se amariam até o último sopro de vida. Caminharam então para a mesa principal. Foi então que uma voz mais alta do que deveria cortou o ar. Um convidado exaltado, já cambaleante, gritou que os presentes deveriam ser abertos ali, na frente de todos. Sua intenção era evidente, quase cruel: ridicularizar o envelope solitário deixado pela misteriosa família Figueira Mendes. Murmúrios surgiram. Alguns sussurravam que abrir presentes ali era uma quebra de etiqueta, um momento íntimo que merecia discrição, sobretudo considerando a simplicidade dos noivos e de suas famílias. Outros, mais sensíveis, perceberam uma pontinha de maldade naquela insistência tão inconveniente. Mas o homem, alto, insolente, olhos semicerrados, não desistiu. Chegou à mesa já segurando o envelope entre os dedos, erguendo como quem exibe um troféu de deboche. "Isso aqui", disse ele, em voz alta, arrastada, veio de uma família que ninguém conhece. Deve ser alguma brincadeira de mau gosto. Cláudia, a médica que servira de madrinha, corou profundamente. Tentou mais uma vez apaziguar. Não é costume fazer isso. É constrangedor para quem dá e para quem recebe. Silenciosamente abriu-o com a ajuda de uma faca de mesa. O salão inteiro parecia conter o ar. Dentro havia uma folha timbrada, cuidadosamente dobrada, acompanhada de um bilhete preso por um pequeno clipe, uma mensagem de gratidão assinada por Cláudia, em nome de sua família e dela própria. O noivo leu a carta e empalideceu. As mãos começaram a tremer de um jeito que nunca acontecera antes. Sua respiração falhou. Os lábios tentaram articular palavras. Nenhuma saiu. Aline, preocupada, tomou o documento das mãos dele. Leu, entendeu, mas guardou para si. Cláudia, do outro lado da mesa, baixou discretamente os olhos, aliviada por não terem dito nada. Porque aquele presente tinha o poder de humilhar todos os demais presentes, ricos ou pobres.
Era a quitação completa do apartamento que estavam pagando em 25 anos pelo BNH. Um gesto de profunda gratidão. Um presente gigantesco e absolutamente real. O documento oficial para a verbação do levantamento da hipoteca no cartório. Um milagre materializado em papel. Mas os noivos, com a sabedoria de quem não deseja ferir ninguém, apenas disseram: "É uma carta de felicitações pelo matrimônio", e devolveram o envelope à mesa, sem revelar mais nada. O conviva, frustrado em sua tentativa de humilhar, recolheu-se ao canto. Em seguida pediu licença para ir ao banheiro, e nunca mais voltou à festa. Alguns repararam nisso, outros não. Mas a verdade, aquela verdade que não se conta em voz alta, é que ele jamais deveria ter estado ali. Nenhum dos presentes o conhecia. Nenhum parente o reconheceu. Nenhum convidado o havia levado. Ele era um intruso. E Silas, o padrinho sensitivo que só pressentiu sua aura sombria quando o homem se manifestou com crueldade, sabia que algo maligno rondava o santuário da alegria dos noivos. Quando o estranho foi ao banheiro, Silas o seguiu. O que aconteceu lá dentro ninguém ouviu, porque batalha entre anjo e espírito do mal não se trava com barulho. Trava-se com luz e sombra, com sopros e relâmpagos invisíveis. Só se sabe que o mal foi derrotado e que a festa continuou protegida como se nada tivesse acontecido, porque afinal aquele era um dia em que a luz não permitiria interferências, nem mesmo as mais furtivas. Enfim chegou o dia, o sol brilhou no céu. Aline, a noiva, sonha tremendo sob o véu. Mãe e irmãs com sorrisos e encantos, e dentro do peito um revolto oceano. Lembranças de um tempo de luta e fé, da menina que agora tornou-se mulher. Entre noites e plantões, vidas a cuidar, neste momento o amor vem pra lhe coroar. Chora, Aline, chora de tanto amor. São lágrimas como orvalho em flor. Teu coração, enfim, feliz encontrou o lar que sua alma sempre sonhou. A irmã mais velha sorri com ternura, brinca com o choro e cura a amargura. Vai, minha irmã, tu és abençoada. A vida te ilumina, estende sua estrada. Os pais de longe trazem orgulho no olhar, não pelo doutor, mas por quem vai amar. Um homem de alma simples e de bom coração, que entende o milagre que se faz em união. Chora, Aline, chora de tanto amor. São lágrimas como orvalho em flor. Teu coração, enfim, feliz encontrou o lar que sua alma sempre sonhou. Num abraço forte que a união se fez, de duas almas gêmeas que vida revelou. Pois só assim é que vale a pena viver, para seguir no caminho que Deus nos preparou. Chora, Aline, mas chora de amor. Teu destino sorri, seja o que lá o que for. Nasce um novo lar, nasce
promessas de amor.